Senhor, Deus nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, estamos alegres aqui por ter esse tempo com o Senhor. E muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que já experimentamos aqui contigo, ó Pai, até aqui. Mas há algo mais da parte do Senhor, Pai, e isso vem por meio da Tua palavra. O Senhor que é Deus, ó Pai, o Deus das montanhas, mas também o Deus dos vales, Senhor Deus. Aquele Deus do qual não há nada melhor. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, vem e faça-nos melhor nessa noite, Pai, por meio da Tua palavra, porque nós carecemos dela e nós pedimos por ela. Que o Senhor nos abençoe na medida que a gente olhe para ela e que o Teu Espírito nos ilumine, Pai, para aquilo que o Senhor deseja tornar melhor e tornar mais perfeito nas nossas vidas, nos nossos caminhos. É assim que nós oramos e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá, nós estamos então nesse nosso mês de março, como vocês já puderam ver, nós abrimos hoje essa nossa temporada de missões mundiais, isso que faz parte do nosso calendário de Igreja Batista. E ao longo desse mês, ao longo dos próximos domingos, até o primeiro domingo de abril especificamente, nós então teremos essa campanha, que esse mês, esse ano melhor, traz o título de Vamos Completar a Missão. A proposta da junta, que é a agência missionária que promove isso em muitas igrejas e da qual nós participamos, é exatamente essa consciência de que há uma missão há muito tempo dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e uma missão que está em curso, está em andamento, da qual fazemos parte, temos que ter parte, temos que nos envolver por ela. Então essa missão, ela nos chama a esse comprometimento, faz-nos pensar ao curso dessa missão e do que se está desenrolando, o que falta, onde temos parte, onde entramos, ao longo de tantas pessoas, tantas gerações, tantos líderes, tantas igrejas se mobilizaram e fizeram essa missão culminar e trazer nova vida, vida aos sepulcros para nós. Onde nós faremos isso agora continuar, para que essa história do reino de Deus continue bonita, bela, forte e radiante. Então, é disso que nós estamos nos próximos domingos cobrindo aqui. E nós vamos, irmãos, fazer dessa campanha uma ênfase, um adentrar no tema. Nós precisamos realmente nos engajar por isso, mas algo que eu sempre gosto de lembrar, e nós enfatizaremos cada vez mais, é que precisamos ser uma igreja missionária, e ser uma igreja missionária não tem a ver tão somente com fazer campanha de missões, não é? Mas o nosso Deus, já foi dito aqui nessa noite, nosso Deus é um Deus missionário. Deus olhou para o mundo perdido e enviou Jesus. Jesus veio para fazer missões, para alcançar a minha vida e a sua, né? E esse Deus missionário ergue a sua igreja, estabelece a sua igreja. Jesus a fez para que a gente vivesse dessa particularidade que faz parte do coração de Deus e que deve, da mesma forma, estar para o nosso coração também. E isso deve nos envolver lá no texto de Atos 1:8, quando Jesus fala sobre ser testemunha. Quando Jesus fala sobre as muitas gerações que viriam adiante para cumprir com esse papel, Jesus fala sobre Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, e muitas gerações envolvidas aqui, da qual nós fazemos parte. Então nós somos desafiados e comprometidos a fazer missão, irmãos, porque esse é o desejo do nosso Deus. E hoje nós vamos olhar então para o texto bíblico que fala exatamente sobre a missão deixada por Jesus para nós. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, e nós iremos nos dedicar aqui aos versículos 16 a 20. Abra sua Bíblia, seu celular comigo, por favor. É no comecinho do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, o último capítulo do livro, antes de Marcos, capítulo 28, de 16 a 20. Eu leio aqui na Nova Versão Internacional, que traz como título aqui do recorte, aqui da perícope, a grande comissão, que a partir do versículo 16, então vai nos dizer assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. E quando viram, o adoraram,
mas alguns duvidaram. E então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguns destaques aqui desse texto aqui que a gente leu, curtinho, mas importantes para nós, antes de alguns pontos dos quais nós iremos aplicar aqui nessa noite, irmãos. O texto aí, o título do recorte chama a grande comissão, e algo que nós sempre devemos nos atentar quando a gente olha para a palavra de Deus, é que o texto da palavra de Deus, ele é um texto sagrado, mas os títulos não, os títulos eles foram acrescentados bem depois, ao longo da história cristã. Tá? Então, talvez, é por isso que, às vezes, a depender da versão da Bíblia que você esteja manuseando, folheando, às vezes você vai olhar um determinado trecho da palavra de Deus e aquela versão da Bíblia vai trazer um dado título e uma outra versão vai propor uma outra. Mas a verdade é que aqui nós vemos, então, esse título chamado A Grande Comissão, que isso não é um título que, portanto, faça parte do texto original inspirado da Bíblia. Na verdade, esse texto ele foi cunhado lá no final do século XVII por William Carey. William Carey ele foi um dos missionários precursores das chamadas missões modernas, que aconteceram no final do século XVIII indo para o XIX. Foram as missões que, por exemplo, trouxeram as igrejas históricas denominacionais para o Brasil, né? Ali no comecinho, no final dos anos de 1700, começando nos 1800, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, fizeram parte desse momento da história das igrejas denominacionais. É aí que surge esse termo chamado a Grande Comissão. E por que que ele é chamado a Grande Comissão? Ele assim é definido porque se trata da grande convocação de Jesus para aqueles seus discípulos e para os discípulos de todos os tempos. Porque se você se atentou aqui, na nossa leitura, diz que é Jesus falando para os discípulos fazer discípulos dele, de Jesus, e discípulos que deveriam replicar do modelo ao longo dos séculos, ao longo das gerações, ao longo dos tempos. Então, discípulo gerando discípulos, discípulo vivendo essa missão e transmitindo essa missão para outros, essa missão que vai se desenrolando ao longo do tempo, que não terminou, que está no curso e da qual nós fazemos parte, da qual nós observaremos hoje com um pouquinho de atenção aqui sobre ela. Então, o versículo 16, ele já começa dizendo: então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. 11 por quê? 11 porque Judas, como nós sabemos dentro do relato bíblico, Judas ficou para trás, infelizmente. E eles vão para a Galileia porque o próprio texto do 28 vai dizer que Jesus falou para eles irem para a Galileia. Versículo 7 vai dizer que Jesus recomendou isso, os anjos disseram isso. O versículo 7 e o 10, versículos 10 também do capítulo 28 vão dizer que isso foi recomendado aos discípulos, de que eles deveriam ir a esse ponto de encontro ali no monte da Galileia. E o que significa isso? Significa que Jesus queria passar um tempo com esses discípulos. É curioso isso, não é? Porque a gente para e repara sobre Jesus, que já tinha passado 3 anos com esse pessoal aqui, com esses caras. Já tinha sido um grande período, mas é um pessoal que entrou em crise. Se você é um leitor atento dos evangelhos, você vai perceber que durante o rumo de Jesus indo ao Calvário, esses discípulos eles entram em crise, porque eles tinham uma ideia, uma idealização de como seria o advento do reino de Deus, que era algo totalmente diferente do que de fato Jesus veio cumprir. E quando algo sai do planejado, esse pessoal aqui entra em crise, então eles vão a tomar outros caminhos, eles ficam incertos acerca do que aconteceu, e Jesus em amor volta para restaurá-los. Lá o texto de João 21, capítulo 21, vai mostrar que os discípulos, alguns deles voltaram até a pescar. 3 anos passando com Jesus e num dado momento parece que o sonho acabou, parece que aquela história de reino de Deus, de Jesus ensinando, de ser discípulo, de fazer a vontade do Pai, tudo se perdeu e alguns deles inclusive voltaram para a sua atividade de anterior.
Mas aí é interessantíssimo a gente ver que em Atos 1:3 vai dizer que Jesus vem e Jesus passa, irmãos, 40 dias com esses discípulos aqui. E lá Atos 1:3 vai dizer, Jesus passou 40 dias com eles, falando-lhes do reino de Deus. Então para e pensa comigo, Jesus já tinha falado muito com eles sobre o reino de Deus, mas Jesus vem falar mais sobre o reino de Deus com eles. E esse tempo aqui, esses 40 dias, eles são cruciais para a vida desse pessoal aqui. Porque se antes eles viveram crise, se antes eles viram milagre, eles viram o Filho de Deus encarnado, mas depois viram esse projeto de Deus ir para um Calvário e morrer, depois eles veem esse Jesus voltando ressurreto, e eles falam, peraí, o que está acontecendo? Tudo isso é verdade, a gente titubeou, a gente perdeu a mão aqui ao longo do caminho, mas ele voltou. E alguns deles aqui, o sentimento é o quê? Um sentimento até de vergonha. A gente vai perceber que isso acabou acontecendo com Pedro, né? De eles terem fraquejado tanto, mas a palavra de Jesus lá em João 21 é, Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras assim, Pedro, você me ama? Vamos embora, faça a missão, estou te chamando, estou te levantando novamente para essa missão, para esse propósito que você já sabe qual que é. Então são 40 dias fundamentais na história da evolução bíblica aqui, dentro do que ela traz a respeito dos discípulos. Eu gosto de ver e pensar nesses 40 dias como divisores de águas, porque até esses 40 dias, esses discípulos são aqueles que vivem altos e baixos, crises, perdidas no propósito, mas depois desses 40 dias eles viram os apóstolos que nós lemos no livro de Atos. E aqueles que vão ser poderosamente usados por Deus naquilo que Deus tinha para eles fazerem, eles fazem com maestria, com muita dedicação, com muita dependência de Deus. É uma promoção, é uma elevação de papel, uma reconfiguração, redefinição de caminho que eles vivem. E é por isso que Jesus fala para esse pessoal, mas saiam da metrópole. Saiam do agito da Judéia, saiam do agito da Jerusalém, vão lá para Galiléia, pegam um monte e venham passar um tempo comigo, porque existem coisas profundas para a vida de vocês lá. E o versículo 17 vai mostrar para a gente que quando eles viram Jesus, eles o adoraram. Essa palavra aqui, no original, ela traz uma ideia de forte impacto, ou seja, de certificação, de assombro, de vislumbre, de euforia, de imaginar que aquilo que eles vinham pensando, construindo, idealizando e percebendo era real. Mas o texto mostra que alguns ainda duvidaram. E esse duvidaram aqui divide em muitos estudiosos. Alguns acham que esses que duvidaram têm a ver com os 11 apóstolos, os outros acham que tem a ver com aqueles 500 que são mencionados lá na carta de 1 Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e 6. Mas o fato é que a gente pode entender aqui uma questão ligada a essa essência de estar maravilhado diante daquilo que estava diante dos próprios olhos. Muitos aqui enxergam isso aqui não como aquela crença, aquela descrença forte da dúvida de Tomé, que falou, olha, eu preciso ver, tocar para acreditar nisso aí, mas tem a ver com o quê? Aquilo que um estudioso do Novo Testamento chamado Bruce, ele fala assim, é um sentimento misto em conflitos de reconhecimento referente e hesitação quanto à identidade do que viam, ou seja, nossa, aquele vislumbre de querer estar certo de se eles estavam mesmo vendo aquele tipo de coisa, é uma dúvida do tipo, uma hesitação comum, típica da fragilidade humana. Mas são discípulos quebrantados, discípulos que viveram esses altos e baixos e as suas crises, e estão diante disso tudo, vivendo para viver ali um tempo com o Senhor. Pense comigo que aqui em meio a esse rol de discípulos tem Pedro que falou, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro que falou, Jesus, eu vou contigo até o fim. Pedro que quando chegam para prender Jesus, ele tira a espada e ele corta a orelha de um soldado. E Pedro não cortou a orelha de um soldado porque ele queria cortar a orelha de um soldado. Ok? Na verdade ele instou contra a vida de um soldado, o soldado desviou. A gente pode entender isso, que para Pedro essa missão, esse relato tinha a ver com alguém que, olha, chegou a hora do reino de Deus, vamos atacar. E aí Jesus repreende Pedro, fala, não Pedro, não é por aí. E aí Jesus vai e cura aquele soldado e Pedro entra em crise. E fala, peraí, para onde a gente está indo? Eu não estou entendendo disso tudo. Pedro segue Jesus de longe, chega lá numa hora crucial, Pedro nega Jesus e quando ele percebe o que ele havia feito, como ele tinha
decepcionado a si mesmo e aquilo que ele tinha dito ao Senhor, ele chora amargamente, aí ele volta para as sedes. Mas é esse tipo de pessoal que Jesus volta lá para reconvocar para o chamado, para o apacentar das ovelhas dele. É esse pessoal que Jesus leva lá para passar um tempo com ele. E aí o versículo 18 vai dizer, Jesus dizendo para aqueles discípulos assim, olha, Jesus então aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E aí é interessante, tem um estudioso do Novo Testamento que ele vai dizer assim, em Mateus 4, de 8 a 10, foi Satanás que propôs a Jesus a autoridade sobre os reinos da terra. Só que sob as custas do quê? De Jesus ceder à tentação da qual ele estava ali atravessando no deserto. Mas agora é Deus, o Pai, que concede autoridade a ele. Ou seja, Satanás aqui, ele é vencido no Calvário, no evento ali da ressurreição, ele é derrotado. E Jesus fala, foi-me dada toda a autoridade, ou seja, Deus me deu e eu recebi toda a autoridade. Que autoridade é essa que Paulo está falando? É a autoridade que a gente vai ver no detalhe, lá no escrito de Paulo aos Filipenses no capítulo 2, quando aquele texto diz que Jesus foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, satisfazendo a justiça de Deus. Versículos 9 e 11 de Filipenses 2, vai dizer assim para a gente, Deus o exaltou, olha aí essa figura da autoridade sendo dada por Deus a Jesus. Deus então o exaltou ao Filho, a Jesus, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, e presta atenção nisso, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui a gente vai explorar um conceito bem interessante, irmãos, para nós nessa noite, que é o conceito no grego aqui do Novo Testamento original, é o conceito dessa palavra que está para Senhor, que é muito presente no Novo Testamento, que no grego é Kyrios. Essa palavra é atribuída a Jesus no Novo Testamento cerca de 700 vezes, mais de 700 vezes ela é usada para ser atribuída a Jesus, e ela quer dizer Senhor. Kyrios, no grego desse tempo aqui, o grego koiné, ele é Senhor, Jesus é o Senhor, e isso é tão marcado que no Evangelho de João, até o evento da cruz, Jesus não é chamado de Kyrios, mas após a ressurreição ele é chamado de Kyrios, porque ele é Senhor, ele é feito Senhor dentro da autoridade que Deus o Pai o concedeu pela vitória que ele teve sobre a morte. Paulo, ele é um apóstolo que ele vai expandir e ampliar esse conceito do Kyrios. Ele é aquele que leva isso de uma forma muito forte nos seus escritos. E a gente vai ver esse texto de Filipenses do qual Paulo escreve, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Kyrios, é escrito por Paulo, porque Paulo é esse que escreve sobre o Kyrios, que é o Senhor Jesus, mas ele também escreve sobre o doulos, que é o servo do Senhor, que é o escravo do Senhor. Você vai ver um padrão muito comum nos escritos de Paulo, é ele se identificando, ele se denominando assim, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, eu, Paulo, o doulos, o Senhor ao qual Paulo se menciona, é como a ideia de um escravo, e Paulo está dizendo, eu, Paulo, servo, escravo do Senhor Jesus, ou seja, essa ideia da superioridade, da soberania que estava para a pessoa de Jesus Cristo. E tudo isso é importante a gente entender, porque esse é o conceito do qual, de uma autoridade que Deus do céu dá a Jesus. E ele vem para fazer uma convocação. Isso é importantíssimo, porque quem concede uma convocação é quem tem autoridade para fazer isso. Não é qualquer um. Quando a gente olha numa figura militar, quem que convoca, quem que elege, quem que denomina uma convocação, um chamado, um alvo, uma missão? É a figura de alguém que está totalmente
dotado de autoridade para fazer isso. Então, se Jesus ele vem aqui estabelecer uma comissão, um chamado aos seus discípulos, não é porque ele é alguém trazendo uma ideia, um projeto, algo que pode acontecer e talvez seja interessante se acontecesse, mas é alguém do qual foi investido por Deus em autoridade para fazer essa convocação para aqueles que são os seus servos, os seus escravos. A melhor ideia que a gente pode aplicar aqui, entendendo esse conceito da autoridade que foi colocada sobre Jesus, é a ideia de um general, porque a gente usa muito o Senhor, essa ideia do Senhor direcionada a Jesus, mas a gente chama os nossos pais humanos também, as pessoas mais velhas, quando a gente aprende desde criança em educação, chamá-los de Senhor. Mas existe uma conotação de superioridade, de elevação muito maior aqui que está colocado, e a gente pode aproveitar muito essa ideia de um general, que é alguém que tem autoridade para convocar missão, e os demais, aqueles que estão para atender essa missão como se fossem os soldados, aqueles que simplesmente acatam, aqueles que recebem a ordem, a missão por ser executada. E os versículos 19 e 20 vão trazer para a gente, esse que é o Senhor, cheio de autoridade, vai trazer a missão para ser empreendida, e ele vai falar, olha, vão e façam discípulos, e aqui a gente vai perceber esse vão e façam, que é um imperativo, é uma ordem, ou seja, não é uma opção, não é uma possibilidade, não é um caminho, alguma ideia, alguma probabilidade, mas é uma ordem definida e clara, que o Senhor coloca para os seus discípulos. Vão e façam discípulos. Discípulos, ou seja, seguidores, multiplicadores. E Jesus diz, de todas as nações. Isso aqui é interessante porque em Mateus 10, Jesus já tinha convocado esses mesmos discípulos para uma outra missão. Só que é uma outra missão quando Jesus envia os 12, você pode ver e conferir aí na sua Bíblia. E quando Jesus convoca aquela missão, Jesus envia os discípulos só para as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, só para a nação de Israel. Jesus não está envolvendo os gentios, aqueles que não eram judeus, mas era algo mais delimitado, mais definido. Mas aqui, essa missão, ela se amplifica, discípulos de todas as nações, para além dos limites de Israel. E lá o texto de Atos também vai corroborar com isso quando fala sobre os confins da terra, ou seja, para além dos limites de Jerusalém, Judéia, Samaria, mas para os confins da terra. As fronteiras estão abertas aos outros povos também, e a gente vai ver a materialização disso lá no texto de Atos 10, quando Cornélio e toda a sua família, ele é alcançado. A gente vai ver isso na progressão do Novo Testamento, quando Paulo depois, ele é o apóstolo dos gentios, por excelência, mas uma coisa é fato, a missão estava dada para ser levada a todos os povos a partir daqui agora. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os, Jesus disse. Esse batizando-os tem a ver com essa expressão da profissão pública da fé em Jesus, do reconhecer de Jesus como Salvador. E ele diz aqui, o texto diz muito claramente, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque aqui no Novo Testamento a gente vai ter essa experiência profunda que a história da redenção trouxe para o homem agora. Essa história da redenção da qual o Pai arquiteta, o Filho executa e o Espírito Santo ele mantém na vida do homem, vindo como o selo da promessa, aquele que sela, aquele que fecha essa história daquele que é realmente alcançado em Jesus. E as águas do batismo, elas são um depoimento, uma profissão pública dessa fé alcançada, experimentada em Jesus. E é interessante, às vezes quando a gente pensa na grande comissão, a gente só pensa no povo sendo alcançados, mas é muito mais que isso. Porque o texto da convocação do Senhor aqui para nós, ele diz assim, olha, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Então é interessante a gente perceber aqui que Jesus está dizendo assim,
olha, não façam discípulos de vocês, mas façam discípulos para mim, que eles aprendam a serem como eu sou o mestre dessa experiência discipular aqui. E não é uma experiência apenas de alcançar pessoas, mas é de trazer pessoas, de edificar pessoas, de fazê-las caminhar, crescer, se dedicar, a se aprofundar. A grande comissão tem toda essa essência de trazer gente para a família de Deus, prepará-las para ser membros dessa família e serem extremamente abençoadas, estando no seio, no ambiente dessa família. E ele vai dizer, ensinando-os a ser discípulos, e então eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É curioso essa menção de Jesus aqui, porque lá no Evangelho de João, Jesus disse assim para os discípulos, olha, eu vou para o Pai. O mesmo Jesus que em João 14 disse, eu vou para o Pai, é o Jesus que diz aqui que estarei com vocês até a consumação dos séculos, em algumas versões, até o final dos tempos, aqui na NVI. Mas o que Jesus de fato estava querendo dizer em esses dois contextos aqui? É bem interessante a gente pensar que Jesus, quando ele disse que haveria de ir para o Pai, ele também disse que haveria de deixar o Consolador, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, sobre aqueles que eram seus filhos, sobre aqueles que criam nele. E essa figura, essa pessoa do Espírito Santo junto de nós, ela é aquela que aponta para Jesus, porque lá em Atos 1:8, o texto da Bíblia vai dizer para a gente, Jesus dizendo aos seus discípulos, ele diz, olha, vocês receberão poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês vão ser testemunhas de mim, por toda a Judéia, por Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo nos faz ter essa experiência de testemunhar acerca de Jesus, do que Jesus fez em nós, a respeito da salvação e a respeito do que Ele também é revelado a nós por meio da palavra, porque a palavra é a revelação especial de Deus que revela Cristo, revela Jesus para nós. Ele aponta, o Espírito Santo aponta para Jesus o tempo todo. Mas ainda tem algo maior aqui no que diz respeito à coletividade que é a igreja. Porque o próprio livro de Mateus também, Mateus 18, vai dizer assim para nós que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o que haveria de acontecer? Ali Jesus haveria de estar. Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa geralmente a igreja como assim, há um grupo de pessoas que estão ali reunidos ali buscando ao Senhor, não é? A gente sempre pensa assim, algum grupo de pessoas. Mas essa concepção de Mateus 18, ela é muito profunda, porque ela quer dizer para a gente assim, bastam que sejam 2 para mais reunidos no nome de Jesus, ali a igreja está representada. Ali, porque ali o corpo de Cristo está representado. O corpo de Cristo é aquilo que a gente viu na semana passada, ele não é experimentado no nível individual. O corpo de Cristo é aquilo que a gente experimenta com o irmão, e não preciso ter 200 irmãos ao meu redor para dizer, há um corpo de Cristo aqui. Mas basta uma outra pessoa que se reúna a você, e essa reunião seja no nome de Jesus, ali a igreja está representada. A gente deve sempre imaginar, por isso que nós chamamos tanto a igreja como o corpo de Cristo, por conta disso. E a igreja vive missão, por quê? Porque ela vive isso que está no coração de Jesus, mas quando ela se reúne, quando ela se aproxima, quando um crente se aproxima no mínimo próximo a um outro, em nome de Jesus, e transpira no seu coração aquilo que também está no coração de Jesus, ela vai produzir missões, ou seja, Jesus estará ali presente também num aspecto coletivo de presença manifestadora por meio da igreja. Bastam 2, a partir de 2 tudo isso acontece quando de fato se está reunido e presente no nome de Jesus. Então isso é algo muito lindo que nós vemos acontecer nessa experiência de Jesus se manifestar em meio aos seus, a igreja se manifestar, e é por isso que a gente vê muitos indicativos claros dessa presença de Jesus até o fim dos tempos, por meio dos seus filhos, por meio da igreja, por meio desses que têm o Espírito Santo dentro de si, e esse Espírito conecta os membros do corpo a fazerem, a viverem, a produzirem aquilo que está no coração daquele que é o cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo. Então isso é algo muito profundo, e é por isso que Jesus deixa essa informação aqui para nós, dentro dessa sua convocação.
Eu quero fazer alguns destaques aqui para nós, aplicando na sequência. A gente vê nesse texto aqui a importância de se passar um tempo com o Mestre. Jesus convoca esse pessoal para passar ali em meio a Galiléia, esse lugar de reencontro, esse lugar de retorno e de se redescobrirem, de serem reconvocados, e um tempo que configura para aqueles discípulos um tempo de restauração. Eles deixam a situação de dispersos, de desorientados, de debandados, mas para virem agora trafegar a missão, sendo os apóstolos de Jesus, os enviados de Jesus para cumprirem o ID, que vai estabelecer as bases da igreja cristã ali do primeiro século. A gente vê também que essa experiência, esse momento aqui é marcado por discípulos que estão rodeados por todos os tipos de pessoas. Alguém que estão vendo os milagres, o poder de Deus acontecendo, e estão acreditando, estão confiando, estão acreditando a respeito daquilo. E outros que duvidam, outros que apesar de verem todas as evidências ainda ficam presos aos próprios sentidos, eles ficam negociando nos seus interiores a respeito do que eles estão contemplando, e eles ficam reticentes a respeito de tudo aquilo. Nós vimos aqui sobre um Senhor que traz uma missão porque Ele tem autoridade para fazer isso, e na autoridade que possui, Ele convoca seus discípulos para essa missão. E que missão é essa? A missão de ir e fazer discípulos dele, a missão de continuarem implantando o reino de Deus. Algo que a gente sempre tem destacado aqui na igreja é essa realidade de que assim, o que faz de alguém um discípulo? É ele seguir o seu mestre. Não existe discipulado, não existe um discípulo sem um mestre. É puro slogan, é pura frase de efeito dizer sou discípulo de Jesus e não tem nada a ver com Jesus. Porque a figura do discípulo de alguém, seja ele quem for, é quando uma pessoa fala, eu vou seguir aquela pessoa, eu vou ser igualzinho a ela, eu vou estar objetivado em ser uma cópia dela, não é? E o que Jesus coloca aqui é que esses discípulos, eles deveriam gerar pessoas comprometidas com o reino de Deus, porque ele, Jesus o Mestre, era totalmente comprometido com o reino de Deus. E aí o destaque que eu faço aqui, para ser discípulo, antes você precisa ser um discípulo, não é? Há que ser um discípulo para fazer outros discípulos. Ovelhas geram ovelhas. E a gente pode se lembrar aqui da menção de Paulo em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz, olhem irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, me imitam nessa de ser um seguidor de Cristo, façam como eu, vivam essa prioridade de vida, essa opção de vida. Busquem para suas vidas essa responsabilidade de representar de fato aquilo que vocês acreditam. E isso é tão sério, irmãos, porque não existe alguém que vá gerar discípulos para Jesus se a pessoa não acredita, se a pessoa não busca, se a pessoa não vive isso na própria pele. Algo que nós devemos lembrar sempre é que nossas ações, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então não adianta nada falar muito sobre Jesus e a sua vida por inteiro não produzir ações que condigam com isso, não é? Então, para performarem bem a missão, há que se viver essa missão na própria pele. E aí a gente vê essa essência de se dizer que essa missão é para alcance de discípulos de todas as nações, ou seja, gente de sem distinções. A mensagem de Atos 10 vai mostrar isso claramente lá também, Pedro, Cornélio e tudo mais. Ou seja, levando pessoas a assumir a nova identidade de nova criatura, de gente pertencente ao reino de Deus, que vai passar a experimentar e publicar isso por meio do batismo, vivendo, aprendendo a obedecer o que Jesus ordenou. Certo de que há o suporte para isso, há o respaldo de quem convocou, por quê? Porque Jesus falou que estaria presente, haveria o suporte do Espírito Santo. Lá em Mateus 10, quando Jesus convocou para a primeira missão, Jesus falou, olha, gente, não se preocupem quanto ao que vocês vão dizer quando vocês estiverem fazendo missão, porque naquela hora será revelado a vocês o que vocês terão que dizer. Mas vocês não terão que se preocupar, porque o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. E hoje nós vivemos também esse olhar de pensar na igreja como suporte, olhando para essa expressão da igreja como corpo de Cristo, o Cristo que é o convocador sempre presente para essa missão. E partindo aqui para o nosso tempo aqui de encerramento, aplicando, irmãos, nós precisamos olhar para esse texto, para essa convocação, com os melhores olhos, porque isso aqui é uma convocação para todo mundo que crê em Jesus.
O Jesus, o Senhor, o Kyrios do texto aqui não foi somente para esses aqui que eram os discípulos que estavam visivelmente olhando para ele, mas é para todas essas gerações que haveriam de vir depois por meio do trabalho desses discípulos aqui. Nós devemos ser efetivos servos, obedientes das missões que nós recebemos. E para tudo isso, para a gente ser efetivos soldados que cumprem com a missão, é importante isso, a gente entender esse conceito de que para fazer a missão você precisa dominar a missão. E para dominar a missão você precisa passar um tempo debaixo de orientação. Você precisa passar um tempo com aquele que te convoca. Você precisa buscar ouvir claramente os comandos, as ordens, as orientações daquele que te convoca. Jesus, ele buscava a Deus o tempo todo na sua vida aqui na terra, e isso foi exemplo para os discípulos. Jesus, quando vai fazer a sua missão aqui na terra, ele chama 12 homens e fala, venham caminhar comigo, ou seja, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, venham passar um tempo comigo. Paulo, depois que se converte, Paulo não sai convertido fazendo missões, mas Paulo, ele vai e passa um tempo no deserto com o Senhor, buscando ao Senhor. Para ser um bom missionário, um bom filho de Deus, um bom discípulo que gera discípulo, para ser alguém que cumpre com exatidão a sua missão, você é alguém que tem que passar tempo com o seu Senhor. Porque os discípulos, eles foram transformados, eles foram impactados e replicaram desse impacto depois de passarem tempo com o Senhor. Não adianta a gente olhar para uma missão e falar, eu quero cumprir o mandado do Kyrios, do Senhor, eu quero ser excelente, eu quero ser um soldado de valor, se não passarmos tempo com o Senhor. Não há, é impossível querer por palavras, por intenções dizer, vou viver isso, se você não se compromete em tempo de vida, em dedicação para viver isso na sua vida. Isso é algo do qual nós precisamos compreender, porque está para nós e as nossas vidas. Às vezes a gente olha para esse texto e diz, é uma grande convocação, esse Kyrios me convoca também, esse Senhor, Ele está para a minha vida, Ele tem autoridade sobre a minha vida, eu sou soldado, eu sou doulos, eu sou servos, eu sou escravo, eu estou aqui para obedecer, mas não se passa tempo com o Senhor. Como você será um bom soldado se você não está à disposição, se você não está com a sua vida empregada, comprometida em passar um tempo com Ele para ser o perfeito discípulo que produz discípulo? Porque se você não passa tempo com o Mestre, como você poderá replicar e gerar outros que vivam e andam conforme o Mestre? A gente vê isso aqui. Antes de irem fazer missão, Jesus fala, venham para cá, venham passar um tempo comigo. Isso está para nós hoje, a gente precisa olhar e entender a importância desse tempo de oração, desse tempo de busca, desse tempo de jejum, desse tempo de leitura da Bíblia, entender, graças a Deus, a Bíblia está em português. Bom ou mau português que a gente tem, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode aproveitar a grandeza, a riqueza desse livro e sermos abençoados tremendamente pelo Senhor. Mas a gente tem ido a passar um tempo com esse nosso Senhor? Começa por aí. Começa por aí, porque às vezes a gente se encanta com a grande comissão, ela é bela, ela desafia, a gente quer atingir os resultados, mas a gente não começa pela base correta e certa de tudo. Outro ponto que eu quero destacar é que mesmo quando queremos adorar, reconhecer, obedecer a Deus, sempre vamos estar ao nosso redor de outras pessoas que não estão tão comprometidas assim. E pessoas exercem influência sobre pessoas. E o fato de exercermos influência sobre outras pessoas, ou sermos passíveis da influência de outras pessoas, a grande provocação é, sobre qual onda de influência que a gente participa a respeito do que a gente exerce e da qual a gente é passível. Somos ou recebemos boa influência, ou participamos das influências ruins. Simples assim, porque em meio ao nosso dia a dia, ao nosso derredor, vai ter gente que questiona essa ideia do Kyrios, do Senhor, do Jesus, da grande comissão, da Bíblia, do empregar da vida, do pouco que a gente emprega e Deus multiplica e faz tremendo para a obra continuar, para a missão acontecer, para a gente continuar na missão. Parece loucura, mas a palavra de Deus é loucura para o ouvido, para o intelecto, para a lógica humana, mas é poder de Deus para os que creem.
E aí a gente precisa pensar em qual núcleo das pessoas nós estamos, se são aqueles que acreditam. Parece surreal, parece louco, parece doido, parece insano, parece que não tem sentido, mas eu sou do povo da fé. Eu acredito que no poder de Deus há mistérios, há possibilidades, há uma grandeza da qual eu não consigo compreender, eu não consigo decifrar, mas tem a ver com o que Ele pode fazer nos seus caminhos, e não eu conforme a minha lógica, e você conforme o seu raciocínio. A missão persiste, irmãos, a missão continua, e ela continua na medida em que Jesus, o Quírios, Ele convoca, Ele na sua autoridade, Ele desperta, Ele chama, Ele fala, eu dou uma missão a ser compreendida, para os discípulos fazerem outros discípulos, é sobre ser discípulo, é sobre fazer outros discípulos, e aí algumas perguntas, elas vão se impor para a gente. Nós temos olhado para esse Jesus como o Senhor da nossa vida, como essa toda autoridade que Deus estabeleceu no céu e na terra, para estar em correspondência a isso? Porque Jesus é Senhor e ao devido tempo da história, Ele se revelará de todas as maneiras, e olha o que a Bíblia diz, todo joelho se dobrará, é fato. Mas antes que chegue esse grande momento, ao longo da evolução da história, Deus tem uma missão aqui em percurso, o general, o Quírios, o Senhor convocou os seus filhos para se empregarem por isso, e nós somos aqueles que falam, eu sou aqui, eu sou soldado, eu estou para isso, vamos embora. Ou será que de alguma forma eu estou disperso dessa missão? Esse mês a gente ainda vai falar sobre os desertores. Mas antes disso, a grande pergunta, algumas perguntas que se dispõem que qualidade de discípulo, que qualidade de servo, de soldado eu tenho sido? Isso impacta diretamente no meu comprometimento que está para a minha vida, sobre a mensagem que eu anuncio por palavras ou por ações. Isso tem a ver com os meus compromissos de vida, sobre o que eu tenho produzido e feito dessa vida como discípulo de Jesus de fato ou não. Nós temos vivido um tempo muito de crentes nominais. O que é? É crentes de conceito, crentes de ideia, crente de discursos, mas a vida do crente genuíno de Jesus é aquele que é convocado, é queimado, o coração dele pulsa aquilo que está no coração do mestre. E se há uma autoridade de um Senhor que fala, está em missão, ele fala, eu estou aqui. A palavra missional do Antigo Testamento em Isaías é, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. O que tem para fazer? Tem missão para ser completada? Eu vou lá, eu sou da vez, eu estou no grupo, eu estou no hall. A importância de corresponder e obedecer ao que Ele ordenou, precisamos estar comprometidos a isso, por essência, entendendo que Ele é o Senhor, Ele tem a missão e temos suporte para isso à nossa disposição. Porque a palavra de Jesus, Ele os capacitará para isso, o Espírito Santo. Tudo que temos que fazer é dizer, eu vou participar disso, eu vou me deixar ser usado pelo Espírito que habita em mim, se eu sou de Jesus. Mas o fato é que tantas vezes, a gente fica achando que é a gente que vai fazer a coisa. A gente que vai convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. A gente que vai ter o discurso ali pronto para convencer alguém. Isso é o poder de Deus, segundo aquilo que a Bíblia nos diz. Tudo que temos que fazer é nos colocar à disposição para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos enquanto servos de Jesus, como soldados de Jesus. Ele nos deu garantia que o Espírito nos levaria a servi-lo quando nós nos dispuséssemos. Mas tantas vezes pessoas têm parado nesse processo de olhar tudo isso e de fato se comprometerem a avançarem conforme elas devem viver na vida. E nós aqui, à luz desse texto, nós temos que ter o nosso coração chacoalhado, irmãos, porque, como eu disse no começo, não é uma opção, não é algum caminho, alguma possibilidade, alguma bandeira, algo que pode ou não pode para a igreja, não é um opcional. Mas se a igreja é do Senhor Jesus, se Jesus é o cabeça, Ele vai querer que a igreja seja missionária. Ele vai querer que você seja um servo missional, alguém comprometido com a missão que Jesus deu e deixou aqui no Evangelho para nós aqui. E falar sobre isso tem a ver com todo o pacote da nossa vida, tem a ver com todas as experiências da nossa igreja. É bom demais a gente vir para uma escola bíblica, mas a gente não pode pensar assim, eu sou aluno da melhor escola do mundo, como alguns gostam de dizer,
Eu vou morrer como aluno aqui, mas eu não quero ver gente nova aqui sendo abençoado como eu sou abençoado. Eu venho aqui, participo da mesa do Senhor, esse ambiente de fraternidade, de comunhão profunda, que remete à memória do amor que me salvou e que um dia me levará para casa. Mas que bom que eu estou aqui, que bom que eu não sou daqueles que ainda não foram alcançados por isso. Tudo que a igreja tem a fazer de uma forma ou outra, ela tem a comunicar e a buscar expandir, ampliar o alcance para quem não está aqui dentro. E isso vai nos levar a uma disposição missionária, a uma atitude missional o tempo todo, e isso é algo do qual a grande convocação de Jesus vai nos provocar a pensar nessa noite. Porque Jesus falou, eu vou estar com vocês, olha, a missão está dada, o Espírito capacitará vocês, e isso é uma ordem, não é uma opção, porque não tem outra coisa. Se não fosse isso, Jesus já poderia levar todos nós para o céu, irmãos. Mas a nossa grande missão é ampliar, divulgar, repassar do amor do qual a gente experimentou, levar adiante a graça que a gente recebeu, como a Grazi disse aqui agora há pouco, sabe? Tanto impacto que isso nos alcançou e nos transformou e nos redefiniu, em querer que isso seja mais profundo, de alcance, de bênção, de alegria, de sorrisos no rosto, de seu significado para a vida de outras pessoas também. Mas que grande problema é se a gente viver debaixo de uma casa que é chamada a uma missão, mas a gente fingir que essa missão não tem a ver com a gente. Fingir que Jesus não deu essa convocação para nós. Fazer de conta como a missão existe, mas é para alguns. É para o pastor, é para os missionários, é para um clube, é para a liderança da igreja, é para a liderança de missões, é para as igrejas que querem fazer isso, as outras não estão para isso. A grande história do Evangelho, meus irmãos, é a história do amor de Deus pelo homem. Amor de Deus pelo homem é missões. Se a gente não viver isso, a gente está errado. Como a gente não vai repassar disso do qual a gente foi alvo, do qual nos abençoou? Como a gente não vai querer multiplicar isso? É por isso que Jesus nos chamou a fazer parte daquilo que Ele, o Mestre, fez parte por todos os seus dias na terra. E Ele nos capacita a viver isso enquanto estamos aqui. E nesse sentido, nessa ordem, eu e você, nós devemos pensar sobre essas coisas e atender a missão que foi colocada para nós. Feche os seus olhos, ore comigo nesse instante. Pai, nós agradecemos porque esse é um tempo que recebemos e participamos, ó Pai, na Tua Palavra, dessa grande ordem, dessa grande missão que Jesus colocou para a vida dos Seus filhos, para a vida dos Seus discípulos. Essa não é uma missão, Senhor Deus, que teve a ver simplesmente com os 11 aqui descritos no texto. Porque se fosse só com os 11, Pai, eu não teria sido alcançado. Eu quero aqui agradecer, Senhor Deus, porque ao longo da história, homens e homens se viram discípulos de Jesus alcançados pelo Senhor e entenderam que tal como eles foram alcançados, eles estavam sendo convocados para alcançarem outros. O amor que os alcançou deveria alcançar outros, e foram pessoas que foram obedientes à missão que eles receberam. Ajude-nos, ó Pai, a todos nós, povo desse tempo, discípulos desse tempo, a entenderem que não há igreja, não há vida cristã, não há vida no reino de Deus, não há propósito do reino de Deus longe da realidade missionária. Que toda a história da redenção, ó Pai, do homem, é uma história de missões, é uma história de alcance do perdido. E glórias ao Senhor por todos nós aqui que fomos alcançados pela graça, mas essa graça, Senhor Deus, a mensagem dela é: vão e sejam instrumentos de ampliar e levar adiante dessa graça que vocês receberam, existem outros para receber. Eu quero orar nessa noite, Senhor Deus, lugar, por mim e por todos os nossos irmãos aqui reunidos nessa noite. Temos, ó Pai, que viver a realidade, esse compromisso, ó Pai, de se mover por aquilo que está no teu coração. Há coisa para fazer, há compromisso por se dedicar.
forjar crentes, levantar discípulos que vão gerar outros discípulos, que garantem a manutenção da igreja, que garantem a continuidade do corpo de Cristo, que produzem o reino de Deus na terra, que mostram Jesus para o mundo até que Ele venha. E nós temos tudo isso a viver, Pai, nas nossas vidas, na nossa igreja, nas nossas famílias. Esse é o chamado, essa é a missão que o Quírios, que o Senhor, investido de autoridade pelo Senhor, Deus o Pai, Jesus Cristo, Ele trouxe essa missão, ó Pai, na autoridade que lhe foi conferida por Ti, Senhor Deus Pai. Jesus nos trouxe essa missão e nós devemos, ó Pai, em obediência, acatar, ó Pai, esse mandamento do amor, esse imperativo do amor. Não nos deixe, Senhor Deus, que a gente nós vivamos, ó Pai, vidas indiferentes a isso, mas faça dessa igreja uma vida comprometida, uma igreja comprometida com missões, uma igreja comprometida em alcance de mais outros, para a glória do Teu nome, para a glória de Deus Pai, para o Evangelho possa abençoar e alcançar tantos, e assim, Pai, tantos venham estar plenos de significado, do significado que mudou e transformou nossas vidas também. É assim que nós oramos, assim que nós rogamos nessa noite, Pai. À luz desse chamado, dessa convocação, queremos estar em obediência ao nosso general, ao nosso Senhor, ao nosso Quírios, porque somos servos, somos escravos, Pai, escravos do amor que um dia nos salvou. E queremos, ó Pai, que tantas cadeias, ó Pai, sejam destruídas também, cadeias do mal, vidas aprisionadas, distantes do Senhor pelo pecado, também conheçam desse amor, que os torna escravos desse amor para abençoar outros, muitos mais. Porque isso é reino de Deus, isso é o Evangelho, esse é o Jesus que é o Senhor e que nos convoca à missão da qual nós devemos completar. É assim que nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém.